Olá, paz e bem. Vamos fazer a reflexão do Evangelho de hoje, meditar no nosso coração, fazer essa lexo divina, meditar na nossa vida a palavra de Deus. Os frutos são enormes. A gente refletir a palavra de Deus é algo maravilhoso para os nossos corações, né? Nós conseguimos parar na correria deste mundo e escutar a palavra, escutar o verbo, e deixar o Espírito Santo agir em nossos corações. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito Santo. E sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos os elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume. Entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou aos ajudantes e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirado com as palavras cheias de encanto que saíam de sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesse evangelho, a primeira coisa que a gente temos que observar é que todos estavam com os olhos fixos em Jesus. Olhos fixos em nosso Senhor. E ao olhar a Jesus Cristo, a gente temos que encontrar esse coração amoroso, esse coração bondoso, E pela graça de Deus, por aproximar, por olhar para nosso Senhor, por estar com os olhos fixos nele, a gente receber as curas que nós necessitamos. Nós temos que nos colocar no lugar daquilo que Jesus falou aqui, das pessoas, que ele veio para libertar os oprimidos, anunciar boa nova aos pobres, curar os cegos e libertar os cativos, para libertar os oprimidos. Isso daqui somos todos nós. Quando a gente não reconhece que precisamos de cura interior, de libertação, a gente vai seguindo só o nosso coração. A gente vai seguindo a nossa vida, a nossa maneira. Então é fundamental, é muito importante a gente reconhecer que a gente precisa mudar. Quando o homem, o homem e mulher, quando o ser humano, ele segue seu próprio coração, seu próprio sentimentos, sem o clamor do Espírito Santo, ele vai trilhando seu caminho, e aí se ele entra no mundo do pecado, é como uma bola de neve, não consegue mais sair. E é uma coisa assim tão opressora, satânica, que ele vai cometendo pecados que nunca ele cometeria se ele tivesse debaixo dos olhos do pastor. Se ele tivesse com o coração contrito, como do cego de Jericó. Se ele tivesse no seu íntimo a humildade da samaritana. E é assim que a gente temos que se avaliar, entender que Deus, ele nos ama demais. E a gente, quando a gente trilha, a gente vai trilhando o caminho da nossa história, da nossa vida, com nossas próprias pernas, a gente vai sofrer. A gente vai ficar como, não tem, os animais não ficam com bride, e domina, é assim.
né? O demônio pode nos dominar, né? Ele já oprime, a gente fica cego. E a gente temos que ter a humildade da samaritana, né? Que o Senhor, Ele faz isso com todos nós. Ele caminhou 60 quilômetros a pé, né? Não era numa estrada reta, né? E quando ele já estava esperando aquele momento de encontrar com a samaritana estava com todas essas feridas que nós também carregamos no nosso coração, né? A opressão, tudo. E aí o Senhor vai, manda os discípulos para a cidade e ele espera ela, né? Meio-dia, no sol quente, não é debaixo de uma árvore, no sol quente. Ele estava cansado, estava com sede. E Jesus, ele pede ela de beber, é para todos nós também, porque Jesus nos ama. Ele nos ama, é aquele amor profundo. Não é igual como nossos filhos, né? A minha bebezinha, quando ela quer algo, e ela diz, papaizinho. Pronto, quebrou. Né? É assim. A gente temos, gente, que quebrar o nosso orgulho. Né? Entenda que o demônio veio para matar, roubar e destruir. E a gente temos que se afastar dessa ovelha. Ser ovelha, como ovelha, se afastar do lobo. E aproximar, estar próximo, perto do bom pastor. Ao lado, com os olhos fixos no bom pastor. É Ele que vai curar o nosso coração. Dos nossos traumas, das nossas feridas. Né? Existe uma frase que eu acho muito bonita. É uma história, eu acho que é até uma história, né? O homem que não consegue se libertar do pecado, não consegue se libertar e se confessa, se confessa, comunga, vai chegar um dia que Deus vai dizer basta e você vai alcançar a graça. A gente, por força própria, a gente não consegue. É o Espírito Santo. Olha, a gente temos que ler isso várias vezes. Olha que bonito. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Quando o ser humano está no pecado e não consegue sair, está no eu, né? na traição, na prostituição, no roubo, tudo pecado grave, entendeu? No pecado de Adão, no pecado de eu não preciso de Deus, esse grito, né? Eu não preciso de Deus, eu sigo a minha vida. Tudo isso precisa de libertação, né? Libertação aos cativos, só Ele é Jesus. Ele que é a luz, Ele é o príncipe da paz. E todos nós, muitas vezes existe algo em nossas vidas que somos cativos, né? A palavra já diz claro. E aos cegos a recuperação da vista, não é só a vista física, né? Mas espiritual, né? Conseguir entender a Deus, o amor de Deus por nós, o quanto Deus ele cuida, acompanha todos os nossos passos, assim como eu volto a repetir, a samaritana. Quem imaginava, quando era imaginar que ia encontrar Jesus ali? Dai-me de beber. E essa foi a fala de Jesus Cristo para ela. É amor. É amor. Então, o que é importante na nossa vida? A gente reconhecer as nossas misérias, que nós precisamos sempre do Senhor, somos dependentes de Jesus, mas também ter essa humildade de buscar o Senhor. Em nosso íntimo, nosso coração, Senhor, visita o meu coração, visita a minha família, visita os meus pensamentos, né, a minha história e cura-me, né, toda a minha história, dos meus passados, os meus traumas. É fundamental isso. A Thalita está gritando ali já. Então, continuando. Para libertar os oprimidos, né? A opressão, ela nos acompanha também na nossa vida. O demônio, de todas as formas, vai tentar nos oprimir. Em todas as áreas, ele vai procurar uma brecha. Gente, se tiver tudo ok, tá tudo bem, não sofro tentação, tá tudo tranquilo, aí é onde tem que desconfiar. Por exemplo, cometeu pecados gravíssimos. Deus me ama, não preciso mudar. Eu não preciso me prostrar diante do Senhor.
Eu não preciso me converter. Eu sou uma pessoa boa. Eu já ajudo as pessoas, já faço caridade. Deus abençoa tudo que eu faço. Cuidado. Aí já está vencido, né? Já está dominado. Então nós temos que estar próximo do Senhor, próximo de Jesus. O que é próximo de Jesus é pensar em Jesus. A música do Padre Zezinho, né? Pensar em como Jesus pensou, amar como Jesus amou. Então, e isso, depois fechou o livro, antes ele fala o seguinte: para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Né? Libertar os oprimidos. Quantas pessoas estão oprimidas? A ansiedade tomando conta. Né? A ansiedade vai tentando nos destruir, nos consumir. Né? No desespero, no medo. É aí onde a gente tem que clamar o Espírito Santo para colocar a ordem. Tudo em ordem. Tudo que acontece na nossa vida, gente, permissão de Deus, então não tem que se preocupar. A sua vida está nas mãos do Senhor. Porque Deus, Ele é Pai. Mas a gente precisa estar debaixo dos olhos do nosso Senhor. A gente precisa estar próximo de Jesus. Todo momento procurar nosso Senhor. Todo momento procurar a Jesus. E essa passagem é linda demais, né? Eu volto a repetir porque esse evangelho é muito rico e vivo, né? Cada vez que a gente repete, a gente está proclamando esse evangelho, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito de Deus. Então, que esse evangelho possa, a gente possa traduzir na nossa vida, de buscar a Deus, buscar a Jesus, buscar conhecer nosso Senhor cada vez mais, os pensamentos de Jesus, o que é que Jesus quer de mim? Você olha na história da sua vida, né? O que é que você está fazendo de errado, o que você está fazendo seguindo o próprio coração, o que é que está lhe machucando, né? O medo de doenças, o demônio ataca muito isso, doenças que você vai em todos os médicos e não acha o que é. A gente precisa descansar em Jesus. Descansar. Por que é que o João Evangelista tinha tanta coragem? Eu vejo porque ele estava lá na ilha de Patmos, né? Sofreu tanto. Entrou em tanto êxtase. Né? Ele escutou o coração de Nosso Senhor bater. Então a nossa vida é assim. A nossa vida é um mistério. Né? A nossa vida é um mistério. Agora a gente tem que estar disponível para o que Deus quer. E muitas vezes a vontade de Deus, ela nos machuca, né? Ela não... Passarinho aqui, bem pertinho. A vontade de Deus, ela não tira a nossa paz, né? A vontade de Deus, vou tentar filmar aqui, gente. Olha um passarinho ali. Bem pertinho. Meu Deus, vai entrar no carro? Que benção. Me lembrei agora de São Francisco de Assis, né? Tava numa árvore louvando a Deus, né? Os pássaros começaram todos os pássaros rodeando a árvore, né? Cantando, louvando a Deus. Então nossa vida tem que ser um eterno louvor. Louvar a Deus pela sua bondade, pelo seu poder. Ele veio para isso, libertar os cativos. Os cativos. E muito cuidado. Quando a gente vai entrando no caminho do pecado, é um caminho de destruição. É um caminho horrível de pecado que o demônio vai atolando a pessoa no pecado, até na lama, até o fundo do poço. E não é ali para onde a gente deve estar. Deus nos criou para a felicidade. A gente cumprir a missão aqui neste mundo, mas viver na paz próximo do coração de Jesus, próximo do coração de Maria. O passarinho não quer ir embora não, deixa ele aí. E é isso, né? O Senhor veio para isso, né? Curar os doentes, curar os cegos, mas curar fisicamente. Quantas pessoas Jesus curou fisicamente?
É porque o que é que o evangelista fala? Por onde ele ia, ele fazia bem todas as coisas. Fazer o bem. Nunca se canse de fazer o bem. Né? Fazer o bem é a melhor coisa na nossa vida, neste mundo. Né? É construir um tesouro no céu, juntar tesouro no céu, como diz a palavra de Deus. Às vezes a gente vai focando muito neste mundo, construção desse mundo, a gente tem tudo neste mundo. E o céu? Né? O céu, a construção do amor, né? Da bondade, da paciência. Cada ato de amor que a gente faz, a gente está sendo um sinal do amor de Deus para que as pessoas não sejam oprimidas. Ontem eu tive uma experiência muito forte, ontem antes de ontem, de uma criancinha, né? Até botei no status as fotos do Abraão, um meninozinho com o dente todo estragado. E apareceu 2 dentistas para fazer o tratamento dele e cada um tá fazendo um pouquinho, né? E é interessante que quando eu fui deixar eles na casa deles, né? Ela marcou onde tu teria R$ 10, né? A Thalita tá chamando. R$ 10. Aí, eu disse, pra quê? Esse marcou pra comprar mistura. Eu disse, tá falando a verdade? Marconi, hoje eu e meus 4 filhos vamos comer só arroz e feijão. De fato é verdade. E eu partilhei isso com a pessoa já fez uma transferência de R$ 200. E eu já tô aqui ansioso, né? Só que não dei notícia pra família. Eu vou no supermercado, eu vou comprar os R$ 200 de carne e vou entregar. Vou experimentar isso. Gente, que maravilha! Quanta graça! Como é que eu posso dizer que isso é vontade de Deus? É porque a pessoa que fez a doação, há mais de 10 anos atrás, se eu não me engano, acho que mais de 10 anos, essa pessoa me mandou uma mensagem. Marconi, me dá o nome da sua conta. E nessa época eu não trabalhava com cestas básicas. E eu digo, mas pra que você quer o nome da minha conta? Não, Jesus me pediu para fazer um depósito. E era uma família que eu vi que não tinha geladeira na casa. E esse dinheiro, ela deu na época R$ 200. E a geladeira era barata, eu comprei a geladeira na internet por R$ 100 e R$ 100 para ir buscar na Parangaba. Entende? É a mesma pessoa. Olha o mistério, olha a mística. Né? Então é porque eu escutei aquilo, né? A mãezinha pedindo, eu digo, eu dei uma pequena ajuda, né? Mas eu digo, meu Deus, ele jantar, começou arroz e feijão, não tinha nem ovo. Sério isso? Do marido que vive um salário mínimo, mora de aluguel e mora de aluguel, vive de salário mínimo e 4 filhos, entende? Então, essas coisas que não dá felicidade, a gente temos que vivenciar isso. Às vezes a gente fica sofrendo na nossa vida, se lamentando com os problemas, as brigas. Vá fazer o bem. Deixe o Senhor conduzir a sua vida. Deixe experimentar. Né? Eu tenho muitos médicos amigos e eles eu acho incrível a disponibilidade de atender as pessoas que sofrem. Eu acho isso incrível. Então, essa disponibilidade é um dom do Espírito Santo. Porque ninguém é capaz de fazer o bem se não for pela unção do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá essa vontade, aquele desejo, aquele querer aquilo, fazer aquilo. É o Espírito Santo suscita. Vamos lá. O Espírito Santo ele nos incomoda. E quando a gente é incomodado pelo Espírito Santo, é só graça. É incomodação de paz, de força, de fé. Agora, quando uma pessoa é incomodada pelo Satanás, pelo demônio, é a perturbação, é a dor, é a angústia, é o medo, é o ódio, é a revolta. Entende? A importância de a gente sempre estar fazendo oração de São Miguel, a gente estar sempre rezando o Pai Nosso, a gente clamar o Espírito Santo e no íntimo do nosso coração nós exorcizar, expulsar toda a astúcia diabólica em nossas vidas, para que a vontade de Deus aconteça. Então, gente, que Deus abençoe, que nós possamos fazer cada vez mais o bem, ajudar o próximo, que possamos amar e principalmente para a gente conseguir tudo isso na nossa vida, ter o bem diante de nossos olhos, as bênçãos na nossa vida, é encontrar Jesus, é contemplar o bom pastor.
né? E você vai ser extremamente feliz. A sua felicidade não depende dos bens. A felicidade nossa não depende das pessoas, de autoridades, não. A nossa felicidade, ela depende, ela está em Jesus Cristo. Ela está, sabe, você rezar em cima daquelas fotos que tem um bom pastor e uma ovelha, e tem uma ovelha que está inclinada olhando, com a cabeça inclinada, olhando para o Senhor. E é ali que a gente tem que estar, né? Em Jesus. Estar em Jesus é amar. Né? Até indica o filme do Quarto Sábio, que quando a gente faz o bem, a gente está encontrando Jesus com a vida das pessoas. Né? Aliviando o sofrimento de opressão. É o mistério do amor, né? Não é a corrente do bem. Então, gente, já está com 20 minutos, eu vou encerrar. Que Deus abençoe. Que possamos ter Jesus como centro da nossa vida. Ter Jesus como nosso Rei. Buscar Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor. Porque só Ele realmente vai nos fazer felizes. A gente vai ter a paz que a gente tanto busca, tanto procura. Às vezes a gente perde a nossa paz. O ser humano distanciou, perdeu a paz. Vem a agonia e o medo. Mas em Cristo, Ele é o príncipe da paz. Amém? Que Deus nos abençoe.